Nós vamos compartilhar da palavra de Deus e o tema da mensagem desta noite é: faça um discípulo. É interessante que a palavra de Deus não nos convida a fazermos adeptos. A Bíblia nunca falou do crescimento da igreja por adesão. Mas quando lemos a grande comissão, o texto de Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, o grande compromisso que Jesus espera de cada um de nós é que nós façamos discípulos. O texto diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E Jesus nos deixa uma grande promessa no final desse texto, quando ele diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesta noite de quarta-feira, eu gostaria de voltar a este assunto que é tão importante, tão significativo para a vida da nossa igreja. A nossa igreja tem, por definição, ser uma igreja de discípulos. Esta é nossa declaração de visão. Somos comprometidos com esta visão, ser uma igreja de discípulos. E temos por declaração de missão transformar pessoas em discípulos de Cristo. Eu gostaria de, nesta noite de quarta-feira, aproveitar este momento tão especial. Eu estava olhando ali no chat, nós temos aí quase 90 pessoas conectadas a este culto, ou quase 90 conexões assistindo ao culto. Isso significa, se em cada conexão tivermos duas pessoas, aí nós temos 160, talvez até 200 pessoas assistindo a este culto. E eu gostaria de aproveitar este momento que você se conectou a esse canal, que você se conectou a esse culto, para que eu possa lembrar alguns conceitos que são muito importantes para a nossa vida enquanto igreja. Eu estava olhando ali alguns irmãos novos que estão participando do culto desta noite, como o irmão Bernardino e sua família lá do Maranhão, e estão participando desse momento de adoração junto conosco. Então é importante para você que está chegando a esse ambiente da Primeira Igreja Batista em Brasilândia. Eu vi alguns outros irmãos que são recentes em nossa comunhão, que também estão participando do culto. Compartilhar destas nossas declarações de visão, compartilhar da nossa declaração de missão e daquilo que nós acreditamos como igreja a respeito do que significa ser uma igreja de discípulos. Para nós isso é muito importante, e o desafio da mensagem desta noite é: faça um discípulo, porque desse texto chamado de a grande comissão, a grande ordem de Jesus nesse texto é para fazer discípulos. A tradução mais original desse texto nos ensina o seguinte: enquanto vocês vão indo, isto é, enquanto vamos vivendo o dia a dia neste mundo, enquanto vamos avançando na nossa caminhada, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E Jesus nos faz a promessa de estar conosco. Enquanto nós vamos cumprindo a missão, Jesus vai conosco.
Enquanto vamos fazendo discípulos, Jesus vai conosco. Enquanto vamos proclamando o Evangelho de Jesus, Ele vai conosco. Enquanto nos permitimos ser usados pelo Senhor para a grande comissão, Ele vai conosco. Enquanto vamos deixando que Ele use nossos dons e nossos talentos, Ele vai conosco. Não é que Ele vai conosco enquanto a gente vai fazendo qualquer coisa, não é isso. A promessa de Jesus de estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, envolve que nós estejamos comprometidos em fazer aquilo que Ele mandou a gente fazer. É enquanto a gente vai fazendo a nossa parte, diz a palavra de Deus, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É sobre isso que eu quero compartilhar nesta noite com você, meu irmão, minha irmã, porque uma marca distintiva de uma igreja saudável é uma preocupação constante e profunda com o seu processo de crescimento. E quando eu falo de crescimento, eu não estou falando apenas do crescimento numérico, mas sobretudo com a preocupação do crescimento pessoal, a preocupação com o crescimento de cada um dos seus membros. Algumas pessoas pensam que alguém pode ser um bebê espiritual a vida inteira. Imagina você que é pai, você que é mãe, talvez você se lembre daqueles dias primeiros, quando você recebeu o seu bebê em casa, e foi uma emoção, mas uma das coisas fantásticas do processo de criar um filho é vê-lo crescer, dia após dia, não só no tamanho, mas nas suas habilidades, na capacidade de cognição. Ele vai aprendendo as coisas, ele vai identificando as vozes, ele começa a identificar as palavras, ele começa a reproduzir as palavras, ele começa a caminhar, ele começa a comer sozinho, ele começa a ter as suas próprias decisões, até que chega o momento que ele se torna adulto e ele vai viver a sua própria vida. Todos os pais vivem esse processo e esse sonho de poder ver os seus filhos crescidos, amadurecidos e poder caminhar sozinhos. No processo da vida cristã, a gente não pode ficar bebê a vida toda. A gente precisa aprender a ouvir a voz de Deus, a gente precisa aprender a palavra, a gente precisa aprender a orar, a gente precisa aprender a testemunhar da graça, a gente precisa aprender a ter novos hábitos espirituais, a gente precisa aprender a usar os nossos dons e os nossos talentos para abençoar o povo de Deus e para glorificar o nome do Senhor. Esse processo de crescimento não é um item opcional, reservado a alguns discípulos mais zelosos. Não. Esta é a realidade que deve acompanhar a vida de todos os discípulos de Jesus. Crescimento é um sinal de vitalidade. Todo crente que tem saúde, ele vai crescer. As árvores que crescem são árvores vivas. Os animais que crescem são animais vivos. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós descobrimos algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele fala em diversos momentos a respeito da expectativa do seu coração de ver o crescimento daquelas igrejas. Escrevendo, por exemplo, na sua carta aos Coríntios, no 2ª carta, capítulo 10, verso 15, Paulo diz assim: não nos gloriando além da medida em trabalhos alheios, antes tendo esperança de que a proporção que cresce a vossa fé, seremos nós ainda mais engrandecidos entre vós, conforme a nossa medida. Paulo esperava que os coríntios crescessem na sua fé.
Esta era a expectativa do seu coração. Escrevendo aos Efésios, ele diz: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Escrevendo aos Colossenses, ele fala das áreas do crescimento, quando ele diz: para que possamos andar de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda obra e crescendo no conhecimento de Deus. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo diz: devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e o amor de cada um de vós transborda de uns para com os outros. Todas estas expressões escritas pelo apóstolo Paulo, em cada uma de suas cartas, demonstram o desejo do coração do apóstolo em ver o crescimento do crente, em ver o crescimento da igreja. Por sua vez, o apóstolo Pedro também exorta os cristãos primitivos a desejarem crescer. 1 Pedro 2,2 diz assim: como crianças recém-nascidas, um genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. A palavra de Deus, em todo canto, nos convida a crescer. Fazer discípulos de Cristo, então, é uma vocação. E eu diria que esta é a vocação primária da igreja. Muito antes de nós, como primeira igreja batista em Brasilândia, definirmos ser uma igreja de discípulos, essa já é a vocação da igreja dada por Jesus. João capítulo 17, verso de número 23, dentro da oração intercessória de Jesus, Jesus diz assim: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu enviaste a mim. Então, eu gostaria de nesta noite, lembrar para os irmãos, ou lembrar com os irmãos, de algumas questões que são muito caras para nós, são muito especiais enquanto igreja. Nessa compreensão de que somos chamados por Deus para ser e para fazer discípulos de Jesus. Em primeiro lugar, somos chamados para o discipulado. Jesus chama os seus discípulos por sua graça e autoridade. Não havia questionamentos, condições, concessões e garantias. O que estava em questão não era a estabilidade do discípulo, nem necessariamente o chamado que Jesus fez, mas a autoridade de Jesus. Jesus, nos versículos anteriores a esse texto, no verso anterior a esse texto de Mateus 28, versos 19 e 20, antes, no verso 18, Jesus diz assim: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. É a partir da autoridade que ele tem, que ele diz: façam discípulos. Então, fazer discípulos é entender a autoridade de Jesus sobre a nossa vida. Não é uma questão opcional da gente escolher se a gente vai ou não vai. Não é uma questão da gente entender se esse é o momento ou se esse não é o momento de fazer discípulo. Mas é uma questão da gente entender a autoridade de Jesus e atender a palavra de Jesus. Você se lembra que quando o mar estava agitado, Jesus disse ao mar: cala-te. Jesus disse ao vento: aquieta-te. E o que aconteceu? Houve uma grande bonança. Você se lembra que quando aquele endemoniado chegou perto de Jesus, o gadareno, Jesus encontrou aquele homem num estado deplorável. E os demônios
pediram a Jesus que fossem enviados aqueles porcos. E a Bíblia diz que eles se precipitaram de espinhadeiro abaixo. Os demônios obedeceram a palavra de Jesus. Você se lembra que quando Lázaro estava morto há 4 dias, Jesus chega na porta do sepulcro e diz assim: Lázaro, vem para fora. E Lázaro, depois de 4 dias de morto, obedeceu a palavra de Jesus. O mar obedeceu, os demônios obedeceram, Lázaro, depois de morto, obedeceu. E sabe, queridos, só quem não obedece é quem não faz discípulo. Parece que os demônios são mais obedientes que os crentes. Isso me faz pensar. O mar, o vento, obedeceram a palavra de Jesus. São mais obedientes do que nós. Lázaro, depois de morto, obedeceu a palavra de Jesus. E Jesus não precisou dizer para os demônios: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto saiam da vida desse homem. Jesus não precisou usar isso. Jesus simplesmente mandou e eles obedeceram. Jesus não disse para Lázaro: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra, Lázaro, vem para fora. Jesus simplesmente disse: Lázaro, vem, e ele veio. Jesus não precisou dizer para o mar: toda a autoridade foi-me dada no céu e na terra, portanto, aquieta-te, cala-te. Talvez a gente precise pensar por que apenas o crente tem que ficar sendo despertado permanentemente para fazer aquilo que Jesus já disse que precisava ser feito. Fazer discípulo, querido, não é uma opção, é uma ordem. E Jesus, ele se utiliza da expressão de que ele tem toda a autoridade no céu e na terra, para dizer para mim e para você: vão e façam discípulos de todas as nações. Você precisa escolher alguém para discipular. E tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Esse é o nosso chamado. Fomos chamados para o discipulado. Em segundo lugar, é necessário lembrar que existe um custo no discipulado. A salvação é pela graça, mas o discipulado custa caro. Eu lembro que eu estava fazendo um curso, um treinamento, de discipulado com algumas pessoas aqui da igreja, e havia uma frase que nós repetíamos sempre naquele processo de nosso discipulado, que dizia o seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo. Na verdade, o discipulado custa tempo, custa investimento, custa entrega, custa compromisso. Seguir a Cristo não é tarefa fácil, porque mudanças radicais têm de acontecer na nossa vida. Hoje, depois desses dias de feriado, seria muito cômodo eu ligar para um certo discípulo, que está aqui inclusive, e dizer para ele assim: olha, hoje nós não vamos ter encontro não, tá? Eu só vou para o culto. Eu tinha 2 famílias lá na minha casa, eu tinha até uma justificativa para dizer para ele que eu não ia poder vir, porque afinal de contas, eu estava recebendo pessoas na minha casa, mas eu disse para as pessoas da minha casa: olha, fiquem em paz,
porque eu tenho um discipulado a fazer. O discipulado envolve a gente abrir mão de algumas coisas para viver esse momento importante, significativo na vida de alguém. Esse investimento de tempo, de dedicação, de entrega, de valorização, para que o outro entenda o valor da sua vida, o valor da sua caminhada, naquilo que Deus, por sua graça, vai realizando na nossa vida. No capítulo 14 do Evangelho de Lucas, nos versos do 26 ao verso de número 33, nós temos o custo do discipulado. Esse texto, ele pode servir de encorajamento, ou então ele pode servir de um balde de água fria sobre a sua vida, se você acha que ser discípulo de Jesus ou viver o discipulado é uma coisa comum. Jesus diz que não é. Jesus diz o seguinte: se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, irmãos e irmãs, ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a calcular as despesas, para ver se tem com que acabar? Para não acontecer que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos se virem e comecem a zombar dele, dizendo: esse homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra contra outro rei, se não se assenta primeiro a consultar-se com 10.000, pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Você viu que Jesus usou a expressão não pode ser meu discípulo 3 vezes? No verso 28, no verso 26, no verso 27 e depois no verso 33. Em 3 momentos Jesus vai dizer: não pode, não pode, não pode. O custo do discipulado é muito claro nos textos do Evangelho. E se alguém diz para você que ser discipulado é coisa leve, tranquila, tal, você lê o texto e você vai descobrir que Jesus está dizendo: olha, o preço é caro. A salvação é de graça, mas o discipulado envolve um grande preço a ser pago. E certamente que isso não deve desanimar, mas deve nos estimular a pagar o preço, a pagar os custos com alegria, em todos os aspectos da nossa vida, quando nós lembramos que, de fato, o alto preço já foi pago por Jesus, quando se entregou na cruz, trazendo perdão para os nossos pecados. A cruz do discípulo nos leva a negar o eu, significando assim que agora não é mais o meu caminho, mas é o caminho de Jesus. Não é mais a minha vontade, mas a vontade de Cristo. Não são mais os meus hábitos, mas os hábitos de Jesus. Não são mais os meus pensamentos, mas os pensamentos de Jesus que devem prevalecer sobre a minha vida, porque a partir do momento que decidi ser discípulo de Cristo, eu decido viver em submissão ao seu senhorio. É a mortificação da carne para que prevaleça na minha vida a voz do Espírito. O apóstolo Paulo, ele descreve essa sua própria experiência, quando em Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Esse é o preço. Ter a nossa vida crucificada em Cristo significa a minha vida, a minha carne, já não domina, porque Jesus é quem conduz
a minha história. Em terceiro lugar, cada discípulo é desafiado a uma vida constante de santidade. Discipulado é processo. Ninguém se torna discípulo de Cristo no estalar de dedos. Aqueles que foram discípulos originais conviveram com Jesus por 3 anos para que então pudessem dar continuidade ao seu ministério. Mas esse é o processo que começa na nossa vida e vai se intensificando na medida em que oferecemos espaços para a ação do Espírito Santo. O discípulo não entra para uma espécie de vida em perfeição, mas entra para uma vida de entrega absoluta, de obediência plena, num processo contínuo de aperfeiçoamento. Ninguém sai desse estágio para esse no estalar de dedos. Nós entramos e estamos todos vivendo esse processo de aperfeiçoamento, chamamos de discipulado. O chamado para o discipulado é um processo de transformar pessoas comuns em discípulos de Cristo, seguindo seus passos, andando as suas pegadas. Pessoas comuns são transformadas em discípulos por meio de um relacionamento com Cristo. Eu vou repetir isso. Pessoas comuns são chamadas ou são transformadas em discípulos por meio do relacionamento com Cristo. Cristo chamou pessoas para a construção de vínculos, de ligaduras no espírito, segundo a palavra de Deus, de alianças entranháveis, compromisso de submissão, de andar na luz, de deixar-se tratar pelo Senhor. Esse comprometimento é que define esse relacionamento da vida com Jesus. Nós não estamos fazendo discípulos de nós mesmos, porque nós não apontamos para nós mesmos, mas somos instrumentos do Senhor para apontarmos para Jesus, seguimos a Jesus. Pessoas comuns são transformadas em discípulos por meio de um ato de obediência. Em Lucas capítulo 9, vemos um discipulado. Nesse processo não é necessariamente uma confissão oral de fé, mas uma ordem, é uma obediência, é um caminhar, é um comprometimento. As expressões lá naquele texto do capítulo 9, vai e anuncia o reino de Deus, e a realidade, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É um processo de caminhar todos os dias, olhando todos os dias para Jesus, dependendo todos os dias de Jesus. Pessoas comuns são transformadas em discípulos quando deixam tudo para trás e andam lado a lado com Jesus. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 5, a partir do primeiro verso, a palavra de Deus narra a maneira com que Jesus foi chamando os primeiros discípulos. E eles foram respondendo, um depois do outro. Cada um vindo de situações diferentes. E uma das coisas fantásticas do grupo apostólico é que Jesus não chamou um grupo homogêneo. Pelo contrário, Jesus chamou gente muito diferente, gente que tinha postura social diferente, posição social diferente, gente que tinha definições políticas diferentes, gente que tinha costumes e situações das mais diversas. Jesus chama um grupo extremamente heterogêneo, tinha tudo para dar errado, né? Aqueles 12 era ali
uma bomba ambulante. Tinha tudo para dar errado, mas eles estavam unidos por um só propósito, por uma só pessoa. É a presença de Jesus que é o fator de unidade daquele grupo. E quando você tem um fator de unidade mais importante que as suas diferenças, não importam as diferenças, elas ficam em segundo plano. Para que aquilo que é principal possa conduzir os rumos da sua vida. E foi isso que aconteceu com o grupo apostólico. A presença de Jesus foi suficiente para que um largasse suas redes, outro largasse a coletoria, outro largasse pai e mãe, e eles pudessem se unir no mesmo projeto de seguir a Jesus, aprender de Jesus e ser os instrumentos de Jesus para a grande revolução produzida pelo cristianismo no tempo e na história. Depois daqueles 3 anos de treinamento e de compartilhamento desta visão de vida, Jesus reúne os discípulos e diz: agora vão e façam discípulos de todas as nações. E o tempo passa, o Evangelho alcança a nossa igreja, alcança a nossa vida. E ainda nesse tempo, as palavras de Jesus continuam reverberando em nossa mente e em nosso coração. Façam discípulos. Esse continua sendo o nosso compromisso. Façam discípulos. Façam discípulos de todos os cantos, de todas as nações. Façam discípulos. Esse é o seu compromisso, meu irmão, minha irmã. Esse é o meu compromisso, meu irmão, minha irmã. Não importa o tempo, não importa a quantidade de pessoas que a gente já discipulou, não importa quanta gente a gente já ganhou para Cristo, continua sendo o grande compromisso de cada um de nós. Façam discípulos, façam discípulos, façam discípulos. Eu quero terminar a mensagem desta noite lembrando de um episódio compartilhado pelo pastor Rick Warren em seu livro Uma Vida com Propósito. Uma Vida com Propósitos. Em um dos capítulos desse livro, ele conta a experiência que ele teve com seu pai, quando o seu pai estava já nos últimos momentos, nos últimos dias da sua vida. Ele foi fazer uma visita, o seu pai estava em estado terminal no hospital, e ele repetia o tempo todo: ganhe mais um para Jesus, ganhe mais um para Jesus, ganhe mais um para Jesus. Aquele homem tinha sido um plantador de igreja, ele tinha durante toda a sua vida sido um pregador do Evangelho, mas naquele último momento da sua vida, o grande desafio era: ganhe mais um para Jesus, ganhe mais um para Jesus. E esta se tornou a grande marca, não é, da vida do pastor Rick Warren, por conta dessa experiência tão profunda que ele teve com seu pai. E nesta noite, eu gostaria de dizer para você, meu irmão, minha irmã, faça mais um discípulo. Faça mais um discípulo. Faça mais um discípulo. Você já discipulou? Já definiu um processo de discipular na vida de alguém neste ano? Então faça mais um discípulo. Esta deve ser a grande responsabilidade de cada um de nós. E certamente esse é o grande privilégio que temos, de podermos apresentar ao Senhor nossas mãos cheias de discípulos que seguem a Jesus por conta das influências da nossa vida na vida do outro. Faça mais um discípulo para Jesus. Este deve ser o nosso grande compromisso como igreja do Senhor. Vamos orar?
Feche seus olhos, fale com Deus. Se você ainda não tem alguém em mente, peça ao Senhor nesse momento de oração: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver alguém que eu precise discipular. Eu quero fazer mais um discípulo para Jesus. Eu quero ser discipulado. Eu quero aprender a fazer discípulos. Esse deve ser o nosso compromisso. Então fale com Deus agora. Senhor, ajuda-me. Ajuda-me para que eu possa ser um discipulador. Ó Deus bendito, nosso Pai. Jesus nos deixou uma ordem. Ele usou de toda a sua autoridade no céu e na terra para dizer para nós que nós precisamos fazer discípulos. Senhor, queremos obedecer. Queremos obedecer a Tua palavra, queremos obedecer a esta ordem de Jesus. E nós queremos apontar para Jesus, queremos que as pessoas sigam as pegadas de Jesus. Por isso desperta no coração, ó Deus, o Teu povo, pela ação poderosa do Teu Santo Espírito, pelo poder da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Nós queremos pedir, Deus, que nós, como igreja, comprometida com o discipulado, que nós possamos, de fato, fazer mais um discípulo para Jesus. Nós pedimos, ó Deus, que sejamos sensíveis à voz do Senhor. Mais do que isso, que sejamos obedientes. Que sejamos obedientes à Tua palavra. E que discipular, ó Deus, seja uma prática constante da nossa vida. Desperta-nos, ó Deus, desperta-nos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, e que esse tempo seja um tempo de despertamento do Senhor na sua vida, para que você possa fazer discípulos de Cristo neste mundo, que nós saibamos apontar para Jesus e que as pessoas possam seguir a Jesus como resultado da nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe.